senhores e senhoras, sócios da SO, bombeiros e policiais militares do Distrito Federal. Nós estamos hoje no nosso podcast Espaço Aberto da SO, hoje com a convidada ilustre, que é a nossa presidente da Caixa Beneficente da Polícia Militar, Coronel Maria Costa. É uma coronel que tem o maior respeito dos seus pares, dos seus subordinados, e é a pessoa que levantou a nossa Caixa Beneficente, que estava aos frangalhos, tinha basicamente falido, e a gestão dela segurou, e não é à toa que ela está já no quarto mandato, no terceiro mandato. Na verdade, são 6 anos, né? 6 anos à frente, mas graças a Deus a CAB está sendo sanada, suas finanças sanadas, e já está começando a respirar. Então, hoje, dentro daquela programação, nós convidamos os nossos pré-candidatos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Nós trouxemos a Coronel Maria Costa, que inicialmente vai dar o seu boa tarde para os nossos telespectadores, enfim, as suas palavras iniciais. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui também fazendo, na verdade, tendo um bate-papo com você. Bate-papo. Louvo a sua iniciativa de ouvir lideranças do Distrito Federal, mas principalmente ouvir lideranças da segurança pública e, em especial, da nossa Polícia Militar. Tem muita gente fazendo coisas boas para a nossa corporação, para a nossa família PMDF, e eu espero aqui nesse bate-papo falar um pouquinho ali da minha história, do meu desafio que foi até aqui, à frente da CAB, e outras situações. Nós não vamos falar de data, de idade, que a gente fica muito lá para trás. Mas a gente já se conhece há muito tempo. Conheci a Maria Costa, ela era praça, recém-ingressa lá na academia, e hoje, coronel, último posto. 7 anos já. 7 anos na reserva. 7 anos na reserva remunerada. Então, Maria, aqui a nossa conversa, ela é uma conversa assim, você vai contar como é que foi a sua história no Distrito Federal, se você nasceu aqui, se não nasceu aqui. Pelo que eu sei, você é maranhense. Isso. De que cidade? Bom, eu sou maranhense, com muito orgulho. Sou de Riachão, interior do Maranhão. Bem ali no sul do Maranhão, entre Carolina e Balsas, próximo de Imperatriz, que é a segunda maior cidade. E a minha história é um pouco complicada, né? Porque eu nasci bem no interior mesmo, e eu não era na cidade, muito longe da cidade. Só mesmo aos 10 anos que eu fui para dentro de uma cidade, ver o que era uma cidade. A gente morava na roça, meu pai era vaqueiro, não sei se o pessoal sabe ainda o que é isso, mas meu avô era vaqueiro, meu pai vaqueiro, uma família muito humilde. Meu pai era um homem trabalhador, mas analfabeto. E eu cresci assim, na roça, e quando eu tive a oportunidade de ir para a cidade, começar os estudos, já tinha 10 anos. Então, uma vida muito assim, difícil, até para chegar nesse momento aqui, meus colegas até falam, você veio do Maranhão e deu certo. Mas esse dar certo, sabe, Coronel Wellington, é uma longa caminhada, longos desafios, até de sair da minha própria cidade, depois, num segundo momento, ir para Gurupi, que na época era Tocantins, hoje Goiás, sempre na casa de parentes, para poder estudar. E uma vida era muito sacrifício, né? Até chegar em 1983 aqui. Meu irmão mais velho morava aqui, tinha alguns primos também. E engraçado é que eu cheguei em janeiro de 83, e ali, acho que em fevereiro, eu vi uma propaganda, era o Coronel Souza Pinto, que era capitão na época, falando da implantação da Polícia Feminina. E aí eu não tinha nenhuma vocação, ou não tinha nem assim, uma ideia de que eu poderia ser policial. Mas achei interessante, falei, vou entrar. Vou passar nesse concurso. E assim foi, né? Me inscrevi, morava em Taguatinga Sul com meu irmão, dormia na sala, né? Era minha família bem humilde.
E eu me inscrevi e fui passando em todas as fases. Eu lembro que eram 84 vagas para as mulheres, a primeira turma. Eu fui a 19ª, já assim, na primeira fase. E aí vieram as outras fases e eu fui passando. Em julho, 1º de julho de 1983, eu já estava incorporada na PMDF. E a partir daí mudou toda a minha vida. Turma lá com Primeira Bernadette, turma, né? Veio exatamente. aquela tenente de São Paulo. E a partir daí eu já fui morar no quartel, já não precisei mais de morar com meu irmão. E minha vida mudou. Então, assim, nesses 62 anos de Brasília, agora, eu fiz até uma homenagem no meu Instagram, que eu fui acolhida duplamente. Eu fui acolhida pela cidade, Brasília, a cidade das oportunidades. Tem muitos nordestinos aqui, tem muitos maranhenses, principalmente, eu tenho muita gente da minha região. E fui acolhida pela honrosa PMDF, que me orgulho muito de ter começado lá em 83 como soldado. Fui cabo, sargento, por 2 anos. Aí que eu fui fazer o CFO em Minas Gerais. Muito sofrimento também, porque na época era bem difícil, né, antes da Constituição, morando lá, né, na academia. E tive a graça, né, de chegar ao último posto da PMDF. O curso lá. Bem difícil, bem difícil. Mulher de estrangeira, porque eles falavam era assim, laranjeira, de outro estado é laranjeira. Mas, assim, uma turma grande, né, uma turma de 170 cadetes, e eu fui a 02 de turma. Então, assim, grandes desafios, grande dedicação, muito determinada para aproveitar as oportunidades que a corporação me ofereceu. Sempre pensei assim. Isso é uma característica dos nordestinos que chegaram aqui em Brasília, foram para São Paulo e ajudaram a edificar esse Brasil. Eu costumo dizer, porque eu também sou americano, né? Eu sou americano porque todo mundo acima do paralelo ali que passa por cima da Bahia ali, para lá, é americano. Então o pessoal tem até um sotaque meio americano, down to high, down to high, né? Tem uma época do ano que é meio afrancesado. O americano é culto, né? E mais afrancesado, anavantua, naie. Mas o nordestino é, antes de tudo, um forte. Aguerrido mesmo. Eu me lembro quando eu cheguei aqui para servir o Exército, como tenente R2, eu, de repente, em Natal, menino de praia, aí chego aqui sentado, almoçando junto com o presidente da República. Uma mudança assim que eu nunca imaginei na minha vida. E as pressões, porque a gente que chega, que não conhece nada, nem ninguém, a gente vem só com aquele espírito de luta que os pais da gente ensinaram para a gente. De vencer na vida. De vencer, de batalhar, de brigar para mostrar o valor. Então, isso é uma característica do povo nordestino. Com certeza. Da qual eu me orgulho muito. E duplamente também porque nós somos PM, né? Estamos da mesma casa. Maria, mas então... para a mulher, às vezes, é um pouco mais É um pouco mais difícil, porque o Brasil ainda tem uma cultura de inserção da mulher no mercado de trabalho, na vida normal, é de pouco tempo. Não é como é na Europa, nos Estados Unidos, porque aqui demorou muito a mulher entrar no mercado de trabalho. Principalmente em profissões tradicionalmente masculinas. Né? Como as Forças Armadas, Forças Auxiliares, Segurança Pública de uma maneira geral. É complicado. Assim. Mas eu imagino o seguinte, eu me lembro muito bem, quando vocês chegaram aqui, a gente tinha assim, uma expectativa muito grande. Mas eu não me lembro de ter havido preconceito, essas coisas, não me lembro. Agora, eu me lembro da expectativa que a gente tinha. Bom, foi uma decisão... Sou da primeira turma de soldados. Não é tão fácil assim, né? E aí eu posso dizer porque a gente vivenciou, né? Uhum. E eu fiquei 32 anos na ativa. Bom, era novidade. Mas assim, a polícia feminina, ela conquistou o seu espaço. Na verdade, precisava ter a figura da mulher dentro da corporação. A gente analisando ali nossas fotos, né?
nós fomos formadas, mas a atividade que nós podíamos desenvolver nós atendíamos ocorrências envolvendo só crianças, né, e adolescentes, as mulheres, evidentemente, fazer uma revista de uma mulher, tem que ser uma mulher, e os idosos, né. Eu lembro que a gente tinha 2 viaturas, era a 589 e a 567. Toda a formação nossa era separada, porque o nosso quadro era separado, de praça, e de oficial nem pensava ainda em fazer ali em 83. E é engraçado, né? A gente usava o revólver dentro de uma bolsa, lembra disso? Dentro de uma bolsa. O nosso PO era em determinados locais, aeroporto, Conjunto Nacional, Parque Shopping, grandes centros comerciais. E a viatura a gente atendia em cartão-programa apenas esse público. Mas o que foi interessante para a corporação? Eu acho que aproximou a comunidade da própria corporação, a figura da mulher fardada, mesmo a mulher fardada, armada, a mulher, ela tem essa sensibilidade, até com as crianças, com a população de uma maneira geral. E aí, eu acho que amenizou bastante essa aproximação com a comunidade. Humanizou. E também dentro dos ambientes de quartel, né? Aquela cultura do homem de falar qualquer coisa. Aí a gente passou, embora inicialmente a gente tenha ficado só na CPFEM, mas quando a gente conseguiu o mesmo direito de ascensão profissional, que só foi em 98, nós fomos para os quartéis. E ali, eu acho que nós conseguimos mostrar hoje que a gente não veio para tomar o lugar do homem. Realmente precisava da mulher inserida nesse contexto tradicionalmente masculino, e foi um ganho enorme para a corporação. Hoje, nós podemos dizer que está consolidado. Não tem como mais pensar numa força auxiliar sem a figura da mulher. Por inúmeras razões, né? Mas as principais são essas. Eu me lembro que era uma novidade em Brasília. Eu tinha uns amigos, eu sempre tive um relacionamento social muito, muito extenso aqui em Brasília. E eu tenho uns amigos, rapaz, tem umas meninas agora, as policiais. O primeiro que foi abordado por uma policial, nunca mais eu quero ser abordado por uma policial, que eu só via a figura da mulher bonita. Agora eu via policial, Deus me livre. Não tem acordo, não tem nada, era uma intransigência. Então isso era uma coisa que a própria sociedade não estava muito preparada, mas foi aceitando e hoje é uma coisa normal. A gente tem uma instituição plural, houve ganhos de lado a lado, a gente ganhou com a presença de vocês, o público masculino e vocês também. Enfim, hoje a gente faz parte dessa instituição. Quais foram as maiores alegrias dentro da sua vida profissional? São inúmeras. Eu acho que o primeiro ponto, assim, como eu falei, você fala assim, não foi... a gente aceitou muito bem a mulher. Não é tão assim, tão verdadeiro isso. Acho que nós fomos mostrando a nossa capacidade e conquistando espaços. E por que eu falo isso, Wellington? Porque assim, a lei, quando criou a CPFEM, a gente só podia ir até o posto de capitão. E eu imagino que quando foi pensado capitão, às vezes que é o PMA, não sei como é que pensaram, né? Talvez que é o PM em seguida, mas limitou, né? Limitou de uma maneira geral. Como é que o masculino vai até coronel e o feminino vai até capitão? Enfim, mas depois eu descobri que realmente é porque a gente teria que conquistar cada vez mais nosso espaço dentro da corporação. E aí acho que o maior deles, a maior alegria nossa, foi em 98 a gente conquistar esse direito. Claro. Esse direito de ascensão profissional. Que eu me lembro, como primeiro-tenente, lá na Câmara Legislativa, eu falando assim, por que a gente não pode ser comandante-geral? Por que a gente não pode ser coronel? Demorou, foram 15 anos ali para a gente conseguir. Foi um ponto importante para a gente, porque assim, eu não entendia, por que nós fomos para a academia? Aí eu voltei todas nós voltamos como aspirantes, e aconteceram algumas coisas na prática engraçadas. Eu fui a primeira mulher guarda-bandeira da PM, então foi 5 anos durante a guarda-bandeira da PM, então foi uma coisa, novidade e tal. E eu me lembro que eu recebi uma espada por ter um desempenho bom lá em Minas Gerais, o comandante-geral, salvo engano, o coronel Almir Maia Ribeiro, que é de Dona Genoefa, né, lá na CPFEM. Aí o símbolo do oficial não é a espada?
E no nosso RUPM era proibida a mulher usar espada. Tava lá. Eu lembro que um oficial foi lá, deu uma parte que eu não podia usar a espada. Então, assim, aos poucos a gente foi mostrando o que era capaz. Se eu podia fazer guarda-bandeira, se a gente podia comandar um pelotão, ser subcomandante de uma CP-100, e tudo isso na prática serviu para dizer, olha, elas podem. E aí, em 98 foi a maior alegria. Eu sempre fui muito dedicada à PM, eu sempre vivi a PM, exatamente, unificou os quadros, e aí, assim, com prejuízo, evidentemente, até a primeira, ali, a turma da academia daqui, as mulheres também tiveram prejuízo, em termos de promoções. A gente viu o masculino indo tão rápido na promoção e a gente não. Então, assim, eu acho que da carreira, a maior alegria foi esse direito de conquista, direito de ascensão para todas nós. E conquistando o espaço da mulher que é peculiar, que é dela, né? Sem querer essa competição com o masculino. E hoje eu acho que esse ponto aí não dá para voltar mais, porque o homem e mulher caminham muito bem em prol de prestar um bom serviço para a corporação. É isso. Eu sempre fui muito dedicada, né, à polícia militar, eu sempre vivi muito, eu não queria, com 32 anos, não queria continuar. Mas, assim, agradeço muito a Deus por ter começado lá como soldado chegado a coronel, fechado, não é fácil. Assim, o respeito da mulher hoje na corporação, nós quebramos vários paradigmas, já tivemos até uma mulher comandante-geral, que lá no início imaginava que só ia capitão, nós tivemos até uma comandante-geral. Então, assim, é só alegria e reconhecimento por toda a nossa trajetória, das mulheres de uma maneira geral. Tá bom. E você foi para a reserva, né? Que a gente tem que falar que pessoas que não são do meio militar também assistem o Espaço Aberto. Você se aposentou e, igual a gente, né, não foi para a beira da praia, curtir a vida nem nada. Você foi continuar trabalhando no ambiente polícia militar, dessa feita na frente da Caixa Beneficente. Me fala sobre esse desafio, que realmente foi um desafio. Eu, inclusive, acho que eu cheguei a lhe falar isso. Acho não, tenho certeza. Que era um abacaxi que você estava pegando. Era a caixa com suspeita de gestão temerária, essas coisas todas. E você disse, não, eu vou e vou levantar esse negócio. E você conseguiu. Hoje nós temos uma caixa que eu acho que não tem mais dívida, não tem dívida mais. Um pouquinho ainda do gestão passada, mas a gente está caminhando bem. Não tem dívida, que eu me lembro que a gente chegou a ter um patrimônio de 200 milhões na caixa. Quando você assumiu, estava com a dívida de não sei quantos milhões. E hoje, da última vez que a gente conversou, já estava equilibrada as despesas, os contenciosos trabalhistas, já está tudo equacionado, ainda está pagando, porque realmente o prejuízo foi gigantesco. Só quem sabe mesmo sabe o tamanho do prejuízo. E eu nunca esqueci um negócio que você me falou. Eu liguei para o Brambila na mesma hora, porque eu sou muito amigo do Brambila e a gente conversa muito, que é o meu guru na polícia, né? Aí eu disse assim, Brambila, a Maria ficou doida. Ela pegou um empréstimo no nome dela para levantar CAB. Isso foi... Você tinha certeza que ia dar certo? Como é que foi? Bom, eu, na verdade, nunca pensei em ir para a associação, né? Eu sempre fui uma mulher na PM, a mulher do ensino. Do ensino no sentido do planejamento, da execução, coordenando o curso, muito divisão de ensino. E meus últimos anos na corporação foi comandando lá o complexo, né? O CAIAP, função de coronel, mas responsável por todas as unidades que ali estão. Na época, hoje já tem um outro formato, mas na época era assim. Então, foram 3 anos lá. Muitos, às vezes tinha 1000 alunos, todos os cursos de aperfeiçoamento, enfim. Eu me lembro, você até me chamou para fazer uma palestra lá. Exatamente. E quando ali teve o CFP3 também, porque foi um grande desafio. Ali era nossa escola, aí no governo Arruda tirou a nossa escola, e em 2012, eu, tenente-coronel, cheguei já tinha feito o CAE, né? E assumi lá. Então, fiquei em 2012, 13 e 14.
Já ia completar 32 anos, ainda querendo muito trabalhar, né, no maior gás. Mas aí as coisas mudaram, né, a primeira turma assumiu e, de uma certa forma, foi entendido que a gente tinha que ir para a reserva. Então, fui para a reserva remunerada em março de 2015, com vários outros coronéis. E eu tinha me incomodado com uma situação daquela Operação Tiradentes, né? Nunca tinha pensado em ir para a associação, mas eu falei assim, no nosso território, tal, não foi uma coisa legal, não foi uma coisa legal aquilo, né? Ali nas instalações, aquela operação. E a CAB, ela sempre teve um significado muito grande para mim, né? E para as mulheres, para todo mundo, né? Porque ela ficava ali em frente da CPFEM, né? E quem não já, de alguma forma, se beneficiou com algum benefício da CAB? Empréstimo, tinha o mercado, tinha, aí depois mais no final, tinha farmácia. Então, assim, a CAB, ela sempre foi muito importante para a família PMDF, de uma maneira geral. E quando eu vi aquela operação, eu senti assim, gente, olha, tem um grupo lá que está fazendo uma gestão ruim. Vamos montar um grupo aqui, eu vou me candidatar, já que eu estou indo para a reserva e estou querendo trabalhar ainda, eu montei um grupo e vamos, né? Sem dinheiro, sem nada, não era conhecida nessa questão de associação, não existia mulher presidente de associação. E, na verdade, o que eu fiz foi juntar pessoas que também quisessem, né, tivessem esse entendimento de resgatar a CAB. E minha proposta foi essa: vamos resgatar a CAB, ela é muito importante para a família PMDF. Montamos um grupo, trabalhando, fazendo ali quase um ano, sem dinheiro nenhum. Chegou a eleição, foi em outubro de 2015. A chapa que era adversária principal, né, que foram 6 chapas, era apoiada para a gestão anterior. E assim, era como se fosse uma eleição mesmo, distrital, muito grande, com apoiadores importantes da outra chapa, da outra gestão, inclusive parlamentares. E a nossa muito humilde, só que trabalhando com esse slogan, digamos assim, vamos resgatar a CAB, que ela é importante para a família PMDF. E ganhamos, né? Acho que contra tudo e contra todos nós ganhamos. E aí, eu imaginava que a CAB estivesse ruim, sim, mas não tanto que quando a gente assumiu, nós tomamos um susto. Aí é onde entra a questão dos amigos, né? O Coronel Brambila sempre me aconselhou, eu acho ele uma pessoa fantástica, um homem referência na PM, sempre foi, muito honesto, muito pé no chão. E quando um dia, num conselho, eu chamei ele para dizer o diagnóstico nosso em relação à CAB, ele disse: Maria, com todo respeito, faz uma assembleia e diz a verdade para todo mundo e fecha a CAB. Porque a situação era muito difícil mesmo. Falida, não no termo legal, mas falida em todas as suas vertentes principais. Patrimônio, fiscal, contábil, assim, muita coisa errada, uma roubalheira, assim, sabe? Fraudes, contratos, horrível. Banco de dados. Então, assim, a gente não entendeu por que uma associação tão grande, que lá em 2010 tinha um patrimônio de 100 milhões, porque só da carteira de empréstimos, carteira de recebíveis, tinha 89 milhões. Como é que de uma hora para outra ali, de uma hora para outra não, foram ali 8 anos. 8 anos. Porque houve o período ali de transição, de 2008 até 2011, houve a primeira eleição onde a gestão passada foi vencedora, e ela ficou ali até 2015, né? Final de 2015. Aí, quando eu ganhei, foi outra luta, uma luta para assumir, uma grande batalha judicial, porque eles não queriam deixar de jeito nenhum. Conseguiram depois um segundo turno, em primeira instância. Recorremos, perdemos, mas aí tinha uma promotora chamada doutora Marta, que já estava a par de toda a situação, que foi a promotora da Operação Tiradentes. Ela recorreu como terceiro interessado, que o Ministério Público pode fazer isso na esfera civil, e aí ela reverteu em meia hora. Eu lembro até do desembargador Álvaro Ciarline, reverteu a situação dizendo que não deveria haver segundo turno, porque eles insistiram ainda para haver o segundo turno. E depois de 2 anos do primeiro mandato, que o mandato são 4 anos, aí foi consolidado que não deveria ter o segundo turno, e eu permaneci e terminei o primeiro mandato de 4 anos. Estou há 6 anos, porque teve uma outra eleição em 2020 e só houve uma chapa que foi a minha, a outra não conseguiu se inscrever.
E eles ficaram brigando de novo na justiça, brigando até conseguir em segunda instância que houvesse uma outra eleição. E aí, por isso que são 6 anos. E foi agora em dezembro, 12 de dezembro de 2021, e nós completamos já 6 anos, fomos vitoriosos pela entrega. Infelizmente, tem uma divisão bem grande assim dentro de todo o contexto família PM, entre oficiais e praça, mas a gente conseguiu superar isso e mostrar que o importante é o trabalho, não é a divisa, não é a estrela. Você tem que olhar as pessoas pela entrega, pelo resultado, pelo compromisso que essas pessoas têm com o todo. E a família PMDF precisa de gente assim, de gente que tem esse olhar para o todo, que entenda todas as necessidades, até porque, Wellington, a PMDF não é só ativo, a PMDF não é só veterano, mas, sobretudo, todos e mais ainda a família. E hoje na CAB eu sei disso, hoje na CAB eu entendo mais das necessidades, das demandas do nosso público do que quando eu estava na ativa, porque é um outro olhar, Virado para o homem e mais focado também no entorno do homem, que é a família do homem. Exatamente. Nós temos hoje na PM um quadro que eu reputo de alta importância. O elevado número de policiais com depressão e cometendo suicídio. Ontem teve um caso, Caportela. O que é que você acha que está por trás desse surgimento, dessa ameaça para os policiais? Bom, nós na CAB, a gente vê a segurança pública, desde o início, focada na principal vertente, que é o homem, no sentido genérico da palavra. E o primeiro mandato nosso, a gente queria fazer muita coisa, mas a gente só trabalhou para organizar, né? Até respondendo a pergunta anterior. A gente teve que fazer uma gestão muito austera para a gente poder sanear ou quase tudo, né? Tudo ainda não, mas sanear tudo, ou quase tudo, para agora. Quando eu falei que nós temos dívida, porque ainda estamos pagando ainda dívida de 2004, 2006 de energia, feito um refis agora com a Procuradoria. Os 4 anos foi para realmente sanar e deixar a CAB com o nome limpo. Eu falo muito do nome limpo porque é super importante. É como você pessoa física, você tem crédito na praça se você tiver o nome limpo. A instituição é a mesma coisa. Embora a empresa, a CAB tem que ser vista como uma empresa. E quando a gente assumiu, ela estava toda, né, comprometida, eu só consegui isso em 2019. Aí todo o CNPJ, limpar, porque quando a gente vai fazer uma parceria importante, Wellington, ver logo como é que você está, né? Se tem algum impedimento, se tem um protesto. Débito fiscal. Então, foi uma grande luta chegar em 2019 assim. Conseguimos fazer um novo estatuto, um estatuto mais com a participação do associado, trazer o sócio para dentro da CAB, fazer assembleia, porque antes os estatutos não falavam nem assembleia. E aí eu ficava me perguntando, olha, se a gente participasse mais, não tinha deixado a gestão passada falir todo esse patrimônio. Para resumir, o nosso primeiro mandato foi para sanear, deixar com o nome limpo, e aí sim, começar a crescer. Em 2020, fomos para a nova sede, já com uma estrutura melhor, com o nome limpo, e veio a pandemia, atrasou um pouco, mas o que a gente vê lá são espaços, são benefícios diretos para o sócio, e a gente vai crescendo nas demandas. Chegamos às demandas. Hoje, eu tenho um diagnóstico do público. Nós somos quase 12 mil associados titulares, maioria veterano. Porque ainda o pessoal que entrou, que era obrigado, lembra? No nosso tempo era obrigado a entrar, e hoje não é mais. Então, eu tenho quase 8 mil veteranos. Qual é o maior problema hoje dos nossos policiais? Eu listaria 3. Assim, há um problema sério de endividamento. E isso advém de onde? Nosso salário está super defasado. Nós já fomos a polícia melhor, né, de melhor salário, mas já faz tempo. Salvo engano, no topo da carreira, nós somos o 14º hoje, né? Não tem o 14º, 18º, algo assim. Não é o 18º. 18º. E ali de praça inicial, também já fomos referência, não somos mais, entre 8º e 10º. Qual é o problema hoje quando a pessoa vai para a reserva, que é o nosso veterano? Problema seríssimo. É porque ele já perde aqui, quando ele vai para a reserva, ele tem uma perda significativa de salário. E o endividamento hoje é que está levando
um dos problemas graves que está levando até suicídio. Então, quando a gente coloca mais um benefício de acordo com a demanda, nós colocamos um jurídico 24 horas, mas o nosso jurídico estava aparecendo psicologia. São problemas seríssimos, de alcoolismo, endividamento. O endividamento hoje eu computo como mais sério da corporação. E aí não é só, é claro que os praças são mais afetados, porque nós somos um maior número e ganha menos, né? Quem está ali realmente no dia a dia, porque a nossa profissão já é estressada. Mas temos até oficiais também. Tem a questão do alcoolismo e depois da pandemia, Wellington, aí acrescentou muito a questão da depressão, inclusive para os filhos, para os dependentes. Tanto é que a gente entrou com uma frente agora, nós estamos com 2 psicólogas, com lista de espera já, para você ver. E esse momento de crescimento, a gente vai oferecendo benefícios para os associados. Já temos uma médica, na pandemia foi muito difícil. A gente vê ali no Maria Auxiliadora, todos os dias, 2, 3 policiais morrendo, ou o familiar dele, porque a CAB faz um serviço social muito, muito forte, muito bacana. Ninguém gosta de falar de auxílio funeral, mas a gente viu quanto é importante agora em 2020. A gente atende tanto o titular como o cônjuge, filhos até 24 anos e o pai e a mãe. E quem foi o mais prejudicado? O pai e a mãe desse policial. Então, assim, houve mês que a gente fez um aporte de R$100 mil. E, inclusive, para quem não era sócio, porque a situação era muito difícil. A situação mesmo de você chegar, fazer aquela frente humanitária. Então, a gente vai vendo as demandas, né? Depressão, alcoolismo, endividamento, desestruturação familiar. Por isso que eu lhe falei. Hoje eu sei mais no aspecto social, sei mais da vida do policial, do que ele precisa, do que quando eu estava na ativa. E o que a gente faz lá é isso, de acordo com as demandas. Agora a gente vai contratar a terceira psicóloga, porque é o policial, é a esposa, é o filho, é o neto. Assim, essa pandemia mexeu com todo mundo. Então, hoje nós temos um problema muito grave, que é um conjunto de problemas que eu acho que a corporação precisa ver isso. E as associações, a SO, CAB, a CIFAI, CAP, eu sempre entendo que nós temos que fazer um papel complementar em melhorar a qualidade de vida desses policiais. E tudo que a gente faz ainda é pouco. Tudo que a gente faz. A gente fica com a sensação de que, eu quero fazer mais, eu preciso fazer mais. Deve fazer mais. Exatamente. Maria, esse lado é interessante porque o profissional, isso mostra essa sua clareza de explanação, como o policial ele é pouco assistido na sua atividade, né? Pouco assistido. Precisa das associações para que ele tenha um pouco mais de qualidade de vida, para que ele tenha mais saúde, ele tenha mais disposição, ele tenha mais foco na atividade dele. O que é que a gente pode fazer para mudar isso? Bom, a gente se sente limitado, né? Como eu disse, as associações têm um papel preponderante, porque a corporação, na verdade, ela tem tanta demanda, tem tanta urgência em determinadas demandas. O próprio efetivo hoje é um grande problema, defasado, e aí os serviços voluntários têm que complementar, que às vezes o social é esquecido. Ela tem algumas frentes, mas aí eu acho que as associações que têm que voltar a conversar com a PM, né? E a gente já está fazendo isso lá na CAB. Nós estamos agora voltando os projetos sociais, uma vez saneado, uma vez que a gente está em ascensão, voltando projetos importantes, tipo ecoterapia. Queremos fazer uma parceria com a capelania, que faz um trabalho social muito bacana. E o social da PM não é muito bom. Ter essa visão macro, ali na própria diretoria dos veteranos, tem problema seríssimo, né? De acolhimento, de trazer essa pessoa até para ele se sentir útil, poder, de repente, colocar esse veterano em determinadas funções. De emprego, exatamente. Isso a corporação não faz bem. Não faz, ela não consegue. Por isso a importância da parceria.
E a gente ainda se sente limitado. Nós estamos agora com um projeto também, a ecoterapia, que é importante, e os projetos sociais nos batalhões, para já trabalhando a prevenção, porque a principal atividade da PM não é a prevenção. Então, a gente também tem esse olhar, e voltando a esses projetos sociais. Mas, Wellington, a gente se sente, às vezes, limitado. Eu acho que tem que ter uma rede, um conjunto de coisas. Precisa de um olhar do governo para essa categoria tão sofrida. Então, a nossa profissão ela já é estressante e não é reconhecida. Se o governante, o executivo, não tem um olhar para esse profissional, a qualquer momento estoura uma bomba. Hoje eu vejo assim, eu vejo a polícia, principalmente a nossa, totalmente desprestigiada pelo governo. Né? Que benesse nós tivemos nesse governo? Não vem me falar de redução de interstício. Não, nós tínhamos, isso atinge um percentual mínimo da corporação. Ou chamou alguém para o CFP, bacana, para o CFO, já era curso anterior. Chamou ali e tal, fez né? Chamou. Mas a gente precisa olhar o todo. Não tivemos ganho nenhum no todo. Interstício, eu até escrevi para o ex-comandante-geral que o interstício não é uma política salarial, é uma política de ascensão funcional. Faz parte da carreira dos policiais. E hoje, devido a essa falta dessa política salarial, está sendo usado como questão salarial. Mas ela está sendo usada com um viés político um pouco danoso. E com o percentual mínimo. Que vai atender a pessoas que o político, me permita falar isso, o político que hoje trabalha, né, nessa questão na corporação, usa isso para criar o seu feudo eleitoral. Principalmente no ano eleitoral, é verdade. Então, o que é que não resolve o problema? Nem da ascensão, nem da questão salarial. E linkando essa questão nessa agora principal, que nós já estamos aqui um pouco já na metade do nosso programa, a questão política. A profissional, a militar, Maria Costa, todos nós sabemos, entendemos, reverenciamos, temos uma empatia, no nosso caso, a gente tem um respeito muito grande por você e temos dado todo o apoio que você precisa lá na CAB, daquilo, e agora chegou a política. A decisão de você entrar para a política foi exatamente pelo que você acabou de falar, você se sentiu limitada na sua ação e está buscando um novo horizonte para poder fazer mais e melhor. Também, é isso? É isso. O principal talvez seja isso. Como eu falei, eu nem imaginava ir para a associação. E também não imaginava ir para uma política partidária. Mas o trabalho, o envolvimento nosso, da nossa gestão, não só meu, da minha equipe, é grandioso. E às vezes você enxerga que você poderia fazer mais. É um ponto, né? E também, aliado a isso, não existe outra maneira de você fazer melhor se você também não se apresenta. Porque tem muita questão de você assim ficar, político não presta, deputado não fez nada, o nosso representante fez isso, não fez aquilo, deixou de fazer. Então, eu acho que as pessoas que têm um espírito coletivo, uma visão coletiva, que quer fazer o bem para a sociedade, que são honestas, que têm várias virtudes, que às vezes na política a gente imagina que não tem, né, ou tem o mínimo, está na hora de se apresentar. Então, é uma junção disso. Nós somos presidente de associação, a gente pode fazer muito, mas eu acho que o parlamentar tem a limitação. O parlamentar, aí respondendo a tua pergunta anterior, o parlamentar com o comando, o parlamentar para trabalhar o executivo, para ter voz a nossa categoria, a nossa família PMDF, recurso. Só assim, não adianta, não é só a associação que vai resolver, não é só o comandante-geral que vai resolver, é um conjunto de pessoas, de autoridades que precisam ter esse olhar. E a mulher, aí eu vou trazer um pouquinho para a realidade da mulher, eu estava lendo que a mulher hoje, aqui no Distrito Federal, é mais de 50% de eleitoras. No Brasil, passa disso, de 50% também. E as grandes decisões, né, seja em nível distrital, seja federal, estadual,
eu entendo que as mulheres têm que ter mais participação. As mulheres têm que deixar de ser coadjuvantes na política. Hoje, se pegar o percentual hoje de representação efetiva, é 15% em todo o parlamento. Não quer dizer que você já vai entrar e vai ter êxito, mas se você não começar, né, as mulheres têm, como eu, que tem coragem, que faz um trabalho legal para o social, tem que começar a ter voz. Pensar em outras mulheres é fundamental também. Quantas mães de família tem por aí, né, que trabalham, que têm toda uma dificuldade e deixa, às vezes, o filho com qualquer um, não tem uma creche para deixar o filho. E as mulheres são guerreiras, as mulheres têm uma dificuldade enorme. E eu penso que vai melhorar com o aumento da mulher nas decisões, em qualquer nível. Uhum. É por aí. Muito bem. Você já falou o ideal político que você está entrando e é uma coisa que eu rendo minhas homenagens, porque hoje a praxis política no Brasil ela não é muito prestigiada pelo desvirtuamento que aconteceu com a classe política. Nós estamos vendo aí a luta do nosso presidente, lutando contra um sistema para mudar o Brasil, e o sistema está lá em cima dele e não deixa ele trabalhar. Mas o que é que... Como você sentiu que agora era a hora? Na verdade, assim, você vai fazendo um trabalho, você vai tendo um retorno, você vai observando também as pessoas que chegam para você e falam, né? Ah, a senhora poderia nos representar. E assim, você vai acompanhando e se interessando mais pela política. Eu confesso que acho que eu não me interessava muito por política antes de 2018, ali 2014. Eu estava meio que ali ainda dizendo, olha, política não é bom discutir. Aquela coisa que a pessoa fala que política, religião, futebol não se discute. Mas eu entendo que aumentou muito a questão da consciência política do povo, de uma maneira geral, do povão, né? Também de pessoas que são líderes, das mulheres em especial, e você vai sentindo ali que eu posso, né? Eu faço uma análise ali. Posso contribuir. Eu posso contribuir. Por que eu não contribuo? Por que eu não contribuo? Por que eu não me apresento? Aí você vê pessoas, às vezes, também desqualificadas, às vezes, que estão na política. Como é que você muda isso? Então, você se oferece. Você se apresenta para você representar. Se os bons não se apresentarem, nós seremos governados pelo mal. Pelo mal, perfeito. Uhum. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que é difícil, super difícil. Mas eu sou valente, eu sou determinada. A nordestina, a minha vida inteira foi assim. Sabe, para brigando pela coisa que é certa, brigando. Porque, às vezes, sabe, Wellington, a gente pensa, mas na política o sistema é terrível, você vai ser corrompida pelo sistema, envolvida pelo sistema. Olha, será que não existe gente honesta, gente que faz a coisa certa dentro da política? Claro que existe. Pode ser a minoria, mas não podemos generalizar. E quando você reclama assim, então é muito fácil reclamar lá do WhatsApp, no WhatsApp, do sofá. Então, acho que é uma série de coisas que é o meu momento. Eu quero vir. Engraçado. Eu quero me apresentar. Antes de 2018, todo brasileiro sabia a escalação da seleção brasileira. Todo. Hoje acho que não sabe mais. Não, hoje e naquela época, se você perguntasse quem é o ministro da Educação, quem é o ministro, ninguém sabe. Quem era, ninguém sabe. STF, os 11. Hoje eu fico assim, as crianças falando, fulano do STF é muito chato, tá brigando com o Bolsonaro. Quer dizer, as crianças, então, o fulano de tal, não sei o que mais, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Aí eu não tinha nada o que fazer, eu disse, vou perguntar para essas mesmas crianças que eu estou vendo falar isso. Quem é o goleiro da seleção? Que seleção? Nem está mais, nem... Depois de 2014. Não tem. Então, você vê que o interesse da política, de uma forma geral, aumentou muito. As pessoas estão discutindo política e isso é bom. É só o que a gente vê. Então, hoje, eu tenho até medo do WhatsApp. Eu tenho medo das mídias sociais, porque tem cada coisa maravilhosa, mas tem cada coisa complicadíssima em termos de formação de opinião. E você está entrando. Qual foi a porta que você elegeu
Tipo, isso eu não vou fazer quando for para a política. Isso eu vou fazer quando for para a política. Bom, a primeira coisa que eu senti, até para me filiar, para começar com um grupo, você sabe, a política tem vários grupos, partidos são isso. E não existe uma candidatura pureza, independente. Uma Pureza, não existe. Mas começar, eu falei assim, eu quero começar num grupo que eu me sinta confortável, até pela minha história de decência, de honestidade, de pegar uma instituição falida, tipo a Lava Jato, reconstruir. Eu quero ir para um grupo assim. Então foi meio penoso, né? Porque, na verdade, se a gente analisar, Wellington, os nossos políticos, os nossos representantes, ou quem está mais próximo aqui do Distrito Federal, a gente se decepciona muito com nossos, né, representantes. Às vezes a gente tem um representante e não tem a representatividade, que é diferente. Eu acho que virar as costas para a corporação, para a família, é um ponto que eu sempre falo, fora de cogitação. Sabe por quê? Porque, claro, vamos pegar o exemplo do deputado federal. O deputado federal, ele tem que propor leis, ele tem que fiscalizar. Mas assim, se você sai, e é para o todo, não é para uma categoria, é para toda a sociedade, para toda a sociedade. Mas se você sai de um nicho da segurança pública, o seu olhar é diferente para a segurança pública. E o que é mais comum? As pessoas ficarem deslumbradas com o poder, com uma vida que é completamente diferente de uma vida da família normal. E essa pessoa se distancia. E um outro ponto que eu coloco também é a questão da independência. Você tem que ter maturidade o suficiente para você não ser engolido pelo sistema, tá? Isso não é utopia, isso é possível. Nós temos políticos já que não foram engolidos pelo sistema, de fazer a coisa correta, de fazer prestação de conta, de não querer uma aposentadoria só porque passou lá algum mandato. Temos vários exemplos. Então, a gente tem que ter essa independência e maturidade para não ficar deslumbrado e ser corrompido pelo sistema. Isso é um ponto-chave, seja distrital aqui, seja federal. Né? Com esse olhar de que você foi eleito para fazer o máximo em termos de coletividade e não ficar deslumbrado com o poder, com as benesses, que são muitas, para o seu grupo. Porque a política é uma consequência do que foi começado aqui na sociedade. O político, ele não saiu de outro planeta, ele vem da sociedade. E aí entra, um exemplo, uma analogia à nossa própria associação. Um grupo fez um trabalho horrível, um trabalho fora da legalidade, e quem foi beneficiado foi esse grupo, e não o coletivo, o associado. É a mesma analogia. Então, você é representante para trabalhar por toda a sociedade, né? E não vem me dizer que é utopia, porque não é. O seu compromisso é assim. Você que tem que ter maturidade suficiente e vários critérios e caráter para não ir para o outro lado. Vamos agora, já que nós adentramos na estrada política, nós temos, e você há pouco falou, nós temos um sentimento, nós militares, tanto policiais militares quanto bombeiros militares, que existe por parte do atual governo um certo distanciamento, desprestígio, esquecimento das instituições militares do Distrito Federal. Você concorda com isso? Em gênero, número e grau. Por quê? Nós, presidentes de associações, a gente conversa sempre, nós temos o fórum, né? E desde o início do governo, do atual governo, que a gente vem tentando conversar. Na época, lá no início, assim, eu falava, gente, o capital político, que é só da segurança pública, será que o governo não vê isso? Ou será que o governador não vê isso? Mas em relação, vamos colocar aqui, o contexto de segurança pública, tem um militar, PM e bombeiro. Eu afirmo com toda certeza, o governador não gosta do militar. Todas as ações em relação a essas duas corporações, e aí eu estou dizendo porque eu vi, porque eu participei de reuniões, ele deixou a gente lá e foi pedir um aumento lá só para um outro segmento, entendeu? É só você está intuindo, não é isso. Olha, cadê a nossa Casa Militar? Ela tem um significado importantíssimo para nós, enquanto PMDF. Esvaziou, só não acabou porque, na verdade, acho que não pôde. Mas quem é o chefe da Casa Militar hoje?
Nosso comandante-geral, ele era vinculado operacionalmente apenas a quem? Secretário de Ao Segurança. secretário. Mas hoje não é isso. Administrativamente, É o governador. Acabou. É um supersecretário. Eu não sei se foi discutido isso, eu estou falando aqui, mas são ações que enfraquecem a PMDF. Nosso hospital, quantos anos nós tentamos ali construir um hospital? Eu sou do tempo ainda que a policlínica, só aquele puxadinho, hoje nós temos um grande hospital. Eu entendo que se o governante respeita a instituição, ele vai fazer tudo para fazer funcionar. Aquele grande hospital que nós temos. Não, a tentativa era colocar também para outro segmento. E por aí vai, né? Nossos 8% lá atrás. Então, se não fosse o governo federal, era só para um segmento. Eu não estou dizendo, e eu sempre falo isso, os segmentos têm todo o direito de brigar pelas vantagens até indiretas do salário, como foi agora, recentemente com esse pacote de bondades. Eles têm todo o direito de ter. Agora, por que só em detrimento de um e o outro fica alijado do processo? Os outros dois. Então, eu digo para você, o governador atual não gosta de militar. Eu também concordo, gênero, número e grau. Mas eu tenho uma questão agora. A sua escolha pela sua filiação partidária levou em conta essa questão? Só levou. Como é que eu vou para um partido, me filiar a um partido que é base do governo? Eu tive vários convites, inclusive do presidente do MDB, que eu gosto muito dele, do Rafael Prudente. Um jovem, né, empreendedor, tem um trabalho assim excelente. Mas, eu sou PMDF, sou corporação, estou vendo os problemas todos, estou vendo tudo que não foi feito pela categoria. Se eu for para um partido que é base de governo, eu estou concordando com isso. Eu estou dizendo, olha, está tudo certo. Não é por aí. Então, considerei muito isso, muito. Porque a gente tem que buscar outra alternativa. De repente, a gente consegue sensibilizar um outro grupo político de que é preciso olhar diferente para a segurança pública. É preciso olhar diferente para a PMDF, que é quem carrega a segurança pública nas costas. Os outros são importantes? São missões previstas na Constituição diferentes? São. Mas o piano, né? E sem contar que a nossa corporação, além de bem avaliada, mesmo com todos os problemas que tem, nós cuidamos aqui de quem? Dos organismos internacionais, do Congresso, do Parlamento. É preciso um olhar diferente. Então vamos tentar com outro grupo. Diplomáticos, organismos internacionais que eu falei. Olha, então vamos tentar com outro grupo. Né? Ou então vamos esperar mais 4 anos alguém pisando no nosso pescoço? É por aí? Muito bem. Eu fico feliz, porque é uma posição política importante sua. Sair e buscar novos horizontes para a Polícia Militar. Enquanto tem pessoas que saem da cadeira da cadeira de Caxias para ir defender o governo, você agora teve uma posição diferente. Foi para uma agremiação política que não participava da base do governo. Mas isso aí, cada um. Por isso que nós temos muito respeito por você e muita admiração. Esse seu amor pela polícia, essa sua correção de atitudes que você demonstrou ao longo da sua carreira, lhe credenciam para essa sua nova empreitada. Desejamos sucesso a você, mas ainda temos 10 minutinhos e a gente ainda vai continuar nesse negócio, porque ficou bom. Ficou bom? Ficou bom, porque você não foge do combate, você não foge das perguntas, você responde de forma direta. Dentro do atual quadro, na sua percepção, qual seria, na ordem hoje de valoração que você queira dar, qual seriam os mais interessantes candidatos ao governo para a Polícia Militar e os que não seriam tão interessantes? O que não seria interessante eu posso dizer aqui, né? Eu já expus aqui os meus motivos. Eu não sei, eu acho que grande parte da corporação conversa comigo. Reeleger uma pessoa que não tem um olhar direto para a segurança pública não valoriza, mas outros candidatos se apresentam aí. Não está ainda confirmado, mas tem o senador Regufe, tem o senador Isalci,
que até o Exalci tem um olhar diferente para a segurança pública, a gente, né, tem uma longa aproximação com a PMDF, tem que tentar outras alternativas. O senador Regufe é um homem que a gente já imagina ali, o que significa o Regufe na política? Moralidade. Credibilidade, moralidade, coisa correta, é isso. Então, não sei, não está confirmado ainda se ele vem como, né, pré-candidato, não foi lançado ainda, mas é um bom nome, é um bom nome. E eu aposto muito em grupos que não estejam fazendo a mesma coisa. Já tem algum tempo que na nossa corporação, que a segurança pública é escanteada. Então, vamos tentar com outros grupos políticos? É por aí. Mas, com certeza, a não aprovação é para o atual, né? E não creio que há alguns meses agora faça alguma coisa para a PM. E eu respeito muito a sua opinião de outras pessoas que acham que ele está fazendo um governo bom para a segurança. Eu pontuei aqui, respeito a opinião, mas assim, se eu fosse um governante, não poderia desprezar as 3 grandes áreas de Estado, principalmente segurança pública, saúde e educação. E as 3 estão ruins. No DF, as 3 estão ruins. Principalmente saúde também. E a segurança pública com esse olhar para o homem, que é o principal. Não adianta você ter boas viaturas, armamentos, acessórios, se tem um problema social enorme aqui, a pessoa explodindo aqui, depressão, suicídio, grandes afastamentos, e não tem esse olhar, né? Não tem esse olhar. Então é complicado. Muito bem. Eu também sou presidente da associação e a opinião que eu tenho é a mesma sua. O atual governo não tem o menor apreço pela Polícia Militar e pelo Bombeiro Militar. Já tem uma determinada parcimônia com a Polícia Civil. Não discordo que ele tenha. Eu só discordo que ele não tenha com a gente também. O tratamento diferenciado, a forma pejorativa, não recebe a gente. A gente agora, nessa questão da recomposição, nós pedimos audiência, ele não recebeu, mandou o secretário trabalhar essa questão junto às associações e os sindicatos. E chegamos ao ponto da gente saber que o ex-comandante da Polícia Militar teria concordado com a proposta de recomposição do GDF, que seria tratamentos diferenciados no índice de recomposição. O índice dado para a gente variava entre 6 e 8, e o da Polícia Civil variava até 16,8. E a gente ficou sabendo que o comandante-geral, para ter um possível equacionamento, equalização dos salários líquidos, teria concordado com esse tratamento. Isso mostrou para a gente que o caminho começa aqui dentro de casa. Se um comandante achou isso correto, eu não achei correto. Tanto que coloquei um vídeo criticando. Foi muito bem. Viralizou, mas fui criticado por alguns oficiais. E sei que hoje tem alguns oficiais da Polícia Militar que não concordam, porque eu teria criticado o comando. Você acha que tem algum tipo de base legal, base moral, para que um governador proponha entre 6 e 8 para um e de 10 a 16 para outro, vindo do mesmo fundo, da mesma fonte de recurso? Isso existe dentro na percepção de um governante que quer fazer o bem para todos? Qual é a sua opinião sobre isso? De um governante que, durante a campanha, prometeu com tanta coisa para a segurança pública que fez muita gente votar nele, né? De jeito nenhum. Até porque, Wellington, todo o processo de negociação foram 6 meses, né? Você lembra muito bem de várias reuniões. E uma coisa inédita, até com os sindicatos e associações da Polícia Civil, que nunca foi muito próximo. Você sabe que esse relacionamento nunca foi muito próximo com as forças militares.
Em nenhum momento, e eu participei de quase todas as reuniões, em nenhum momento foi falado diferente, percentual diferente, era um percentual linear. Não, é o contrário. E tratamento isonômico para todos. Para todos, exatamente. Nem sabia percentual. Na verdade, a gente nem sabia percentual. Na última reunião com o secretário de Segurança... Foi que a gente forçou a barra. Aí quanto é, falavam inicialmente 4, 6, 8, falou que era 10. E ele mesmo disse, vocês receberão convites para no dia 15, que era na próxima terça-feira, lá no Palácio do Buriti, o governador vai convidar todo mundo e vai anunciar os 10%. E eu me lembro que foi pedido para ver os cálculos, né? Acho que até pelo um segmento do bombeiro. E ele falou que não poderia fazer isso, que o próprio governador aqui ia falar. Bom, esse processo, eu participei da reunião, não sei se você participou, foi uma mega solenidade para anunciar o plano de saúde da Polícia Civil e depois a recomposição. E ali eu já comecei a desconfiar, porque a gente não sabia o que foi mandado, foi só falado, 10%. Bom, demorou algum tempo para depois um parlamentar descobrir que aquele sigilo todo era porque era 15 alguma coisa para a Polícia Civil, né, variando, e o nosso às vezes não chegava nem a 10%. Quanto ao comandante-geral, eu creio que ele recebeu assim, ó, vai lá, coloca lá o teu corpo técnico para fazer lá 10%. E eu acho que ele fez. Só que não avisaram para ele que a Polícia Civil ia fazer diferente, porque a importante era no líquido. Mas essa importância que hoje eles falam, nunca foi falado para a gente lá. Nunca foi falado que era uma isonomia no líquido, até porque os salários não são iguais. Então, o que eu vejo disso tudo? Mais uma vez, o governador nos enganou. O governo nos enganou. Eu coloquei isso lá no grupo e nos enganou a primeira vez, quando a gente estava lá, né, que ele deixou a gente, foi pedir 37% só para um segmento, para a Polícia Civil, e novamente fez todo um acerto, um teatro com a gente, inclusive, que eu acho, hoje eu acho que o comandante-geral também foi envolvido nisso, e o bombeiro também, porque fez o dever de casa, com 10%. Só que existia um acerto ali do governo com a Polícia Civil. Eu falo isso, eu hoje não tenho dúvida de que foi isso que aconteceu. E, mais uma vez, prova o descaso, o desprezo, o quanto esse governador tem atenção para com as forças militares. É o meu pensamento, a minha opinião, como presidente de associação, e pronto, é isso. Tudo bem. Nós estamos já nos momentos finais, estamos com o nosso tempo, a conversa foi boa e passou rápido. Passou rápido. E quero agradecer a sua gentileza de ter vindo, a sua coragem de expressar sem receios a sua opinião. Isso é uma característica sua que a gente conhece desde tenente, desde que você entrou na polícia, enfim. Reafirma a sua história de coronel, de soldado a coronel e de coronel a deputada? Quem sabe, né? Quem sabe? Está nos planos, vai depender da vontade do povo, né? Da família, de Deus. PM. Da vontade de Deus em primeiro lugar, evidentemente. No plano federal, qual é a sua posição no plano federal? Que posição? Para presidente da República, qual o apoio que você vai... Não, Bolsonaro, claro, né? Federal, nós temos duas, está bem polarizado, né? Ou é a volta do candidato Lula, no pré-candidato Lula, ou é prosseguir com Bolsonaro. Mas eu vejo assim, o governo Bolsonaro, tanta coisa boa que esse país agora parece que pegou o rumo, né? Eu vejo assim, olha todos os índices, economia, né? Mesmo com a pandemia, novamente a questão do emprego que estava ali bem crucial ali e eu sei disso porque a gente, né, emprega muita gente também no restaurante e tal, e ele deu todo esse apoio para que o país, em várias vertentes, uma equipe boa, o Brasil está tomando outro rumo e voltar ao passado. Hoje mais valorizado que o real. O dólar e o... São vários indicadores. Então, e assim, são pilares assim, Wellington. Nós militares, nós somos assim, temos princípios que a gente não abre mão deles, né? Liberdade, patriotismo, família. A gente não quer umas coisas horríveis que, né? Exatamente. Então, assim, são vários princípios que são nossos.
né? A gente tem amor pelo país. Então, a gente quer que o Brasil siga nesse rumo e não volte ao passado. Nós temos exemplo de países aí muito próximo da gente que veio, foi mais para a esquerda, um grande país, exatamente, principalmente a Argentina, que é recente, né? E está indo com os indicadores ruins e o povo, né, reclamando bastante. Então, eu acho que o governo está certo, né? Claro que ninguém não tem uma perfeição, mas tem umas coisas assim que a gente não pode abrir mão, como família, liberdade, patriotismo, ter orgulho do país. É por aí. Você pode dizer, eu gostaria de dizer qual é o partido que você escolheu? Posso falar, no União Brasil, porque, na verdade, é assim, não dá para você escolher um partido só por ideologia, não dá. Você tem que não ir para uma coisa que você não acredita, em princípio, de jeito nenhum já iria para a esquerda, mas o Partido União Brasil é um partido de centro-direita, e foi onde eu encontrei um grupo, como eu falei no início, que pensa Brasil e Brasília diferente, com honestidade, sabe, com transparência, com gestão mais austera, visão para o coletivo e também uma possibilidade de nominata. Porque não adianta você ir para um partido só para... vou para o partido, para o PL só porque é do presidente. Mas tem tanta gente boa lá que você não tem chance nenhuma. Então você tem que também fazer matemática. E é por isso, né, escolha de grupo é um partido plural também. A gente não pode também ficar polarizando demais. Tem que ouvir todo mundo. Política é isso, é conversar com todo mundo, ter o consenso e ter uma possibilidade real, né, de como mulher, né, eu espero que os partidos também vejam isso, que a gente... E lá também eu vi isso, um pouco disso, de valorizar mais a mulher, que não adianta só cumprir a cota de 30%, você tem que dar estrutura para a mulher fazer a campanha, seja distrital, seja federal, e lá é onde eu encontrei esse apoio, né? Então tem tudo isso. Está muito longe ainda da mulher conseguir um percentual maior de representação, mas começa com o partido, com a seriedade que o partido coloca a mulher no contexto para realmente ter êxito, e não só cumprir uma cota, porque muitos partidos fazem isso. Muito bem. Muito bem. Eu falo até mais como presidente da CAB, porque assim, a gente, né, lá tem um trabalho forte na questão do social, e eu sempre falo, família PMDF. Família PMDF é o todo, né? É o veterano, é o da ativa e principalmente a família. Esse olhar que nós da CAB temos de acolher, de buscar resolver, de trazer vários benefícios para esse público, a gente faz com muito prazer, com muito amor, né? E isso pode ser estendido para a sociedade. Eu acho que a gente faz um trabalho tão bom que já até está extrapolando um pouco da família PM. Estou me colocando à disposição, como pré-candidata a deputada federal, por acreditar que a gente pode fazer bem mais. E principalmente a mulher, com essa sensibilidade que é peculiar nossa, de querer sempre resolver e participar das grandes decisões, em qualquer nível, federal, distrital, e fazer a diferença. Ladeada, evidentemente, com o homem, mas que pode fazer uma diferença nas grandes decisões. É isso. E obrigada pela oportunidade. Obrigado. Um abraço. Muita sorte. Obrigada.